Problemas familiares? Você tem desafios na tua família? Talvez no casamento, talvez com os teus pais, você que é pai, talvez com algum filho teu. Será que problemas na família é algo comum na nossa sociedade? Sim, muito mais comum do que nós gostaríamos que fosse. Para que você possa ter uma ideia, existe uma quantidade muito grande de casamentos que terminam no primeiro ano. Na cidade onde eu moro, em Brasília, aqui no Distrito Federal, no Brasil, é incrível porque eu estive em um cartório e eles me informaram que a quantidade de casamentos que acontece por ano é a mesma quantidade, em média, de divórcios que acontecem também no mesmo ano. Será que a família perdeu o sentido? Será que a família é uma instituição ultrapassada? Será que diante da modernidade dos dias atuais, daquilo que as pessoas chamam de relacionamentos líquidos, será que a família não tem mais espaço na nossa sociedade? Eu sou Leonardo Rabelo, que bom que você está aqui. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro milagre de Jesus, que o milagre dele aconteceu em um casamento. Esse milagre está relatado no Evangelho de João. Trago comigo aqui a minha Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo número 2, eu recomendo que você depois o leia. Vai valer com certeza muito a pena. Jesus havia sido convidado para uma festa de casamento. Jesus gostava muito de festas. Ele esteve lá com os seus discípulos e em determinado momento da festa acabou o vinho. Sua mãe Maria o chama e fala para ele que o vinho acabou. O vinho acabou. O vinho na Bíblia, no texto bíblico, ele traz em si um significado profético. Esse significado é da alegria. O texto bíblico vai nos dizer que o vinho alegra a vida. O que estava acabando naquele casamento ali, logo no início, era a alegria. Aquele problema com o vinho poderia trazer um grande conflito, como pequenas coisas às vezes na tua casa. De repente, quando você vai olhar, o conflito se tornou grande demais para uma coisa muito pequena. Quantas pessoas que estão em guerra brigando e quando vão parar para olhar e se perguntam como começou a nossa discussão. É incrível porque às vezes a pessoa não se lembra. Não se lembra. Qual foi a última vez que você teve uma discussão, um problema, um tempo de extenso silêncio no teu relacionamento familiar? Qual foi o momento ou a última vez que você olhou para a tua família e que você não se sentiu feliz ali? Que não foi bom estar ali? Que não foi gostoso estar com os teus? Quando que aconteceu isso? Isso estava para acontecer há 2000 anos naquela festa, só que tem uma coisa. Jesus estava ali. E se Jesus está na tua vida, se você tem buscado orar, tem buscado estudar o texto bíblico, ainda que volta e meia você tropece, falte um pouco mais de disciplina, mas se você tem buscado a Ele, eu quero dizer para você que existe uma solução. E naquele casamento, naquele dia, em um momento tão preocupante, tão delicado, momento que traria vergonha diante dos convidados, traria vergonha para os parentes, que provavelmente geraria um grande conflito no casal. Logo no início, de forma tão prematura, Jesus, ele estava ali. E ele foi chamado para ajudar a resolver um problema. A resolver um problema. Se tem uma das coisas que Jesus faz e faz com maestria, é nos ajudar a resolver os nossos problemas. Jesus não havia criado aquele problema. Jesus não havia pisado na bola com ninguém. Mas ele estava ali disposto a contribuir pela solução. E ele vai estar disposto a contribuir pela solução do teu desafio em relação ao teu lar. Agora, o que eu preciso viver? O que eu preciso fazer? Qual é a postura que eu preciso ter para que Jesus ele venha e contribua com a solução? Não com a acusação, como muitos pensam. Jesus não está aí para poder apontar o dedo no seu rosto e dizer você não fez isso, você não fez aquilo, você fez aquilo outro. Ele está para contribuir com a solução. E como ele fez isso? Jesus estava ali com sua mãe Maria. Maria, ela disse,
para os homens que estavam trabalhando na festa. Ela disse para eles uma palavra assim, está aqui em João capítulo número 2, versículo de número 5. Maria diz, ela falou aos serventes. Maria falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei o quê? Fazei tudo o que Jesus vos disser. Nós temos aqui, de acordo com o texto bíblico, uma solução para resgatarmos a alegria na tua família. O prazer de estar em casa. A alegria de estar com os filhos no casamento. Qual que é o caminho? Fazer tudo o que Jesus disse. O que é tudo? Absolutamente tudo. Podemos citar algumas coisas. Nós vamos ampliar para todo o texto bíblico, porque Jesus é o próprio verbo, Jesus é a própria palavra. Ele é as boas novas. A gente pode citar, por exemplo, que Jesus nos ensina a perdoar. Perdoar quando? Sempre, 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 sempre. Pedro chega a perguntar para Jesus, devemos perdoar 7 vezes? Jesus diz, não, Pedro, mas 70 vezes, 7 vezes. Todo o processo de cura e de resgate de felicidade começa então com o perdão. É hora de perdoar o teu cônjuge, hora de perdoar o teu filho, hora de perdoar o teu pai, o teu irmão. Hora também de se perdoar, o auto-perdão é se permitir a ser feliz. Alguns se condenam e acreditam que nunca poderão ser felizes em família porque um dia cometeram um erro. Aprenda a se perdoar e perdoe aqueles que um dia te feriram. Jesus chega ao ponto de dizer que se você foi ferido em um lado da sua face, ofereça então a outra face. Dê ao outro mais uma oportunidade. Quantas vezes mais? Quantas vezes forem precisas. O que mais o texto bíblico nos fala a respeito da família? O texto bíblico fala a respeito de que nós, pais, eu que sou pai de 4 filhos, nós precisamos respeitar os nossos filhos, respeitar a individualidade deles, respeitar quem eles são. Os nossos filhos não são necessariamente quem nós gostaríamos que eles fossem. Eles trazem a sua personalidade, a sua individualidade. E essa personalidade é um presente de Deus para você. Porque quem seu filho é um instrumento de grande edificação para que você e eu também, para que nós possamos nos assemelhar mais a Jesus. Os desafios que nós encontramos na personalidade dos nossos filhos nos aproximam de Jesus e nos tornam pessoas melhores. Aceite quem seu filho é, porque quem ele é o melhor que ele tem. Não deseje que ele seja algo diferente que ele é, porque isso não é justo, não é correto. É claro que a gente sempre vai desejar e vai sonhar que nossos filhos possam se tornar pessoas melhores. Mas cada um deles tem, assim, digamos, o seu jeitão. Então aprendamos a respeitar os nossos filhos. Você que é jovem, o texto bíblico nos ensina a honrar os nossos pais. Então pergunte-se, como eu faço para honrar o meu pai? Quando, por exemplo, eu estou na escola, eu estou na faculdade e eu vou bem, as minhas notas são boas, eu honro os meus pais. Quando eu me desenvolvo e eu cresço, quando eu mesmo edifico já adulto uma família, eu honro os meus pais. Quando eu estruturo a minha vida financeira, a minha carreira, eu honro os meus pais. Por onde eu vou, onde eu entro, as pessoas olham para mim e se conhecem os meus pais, eles pensam, aí está o Leonardo, filho do Rabelo, filho da Carmen. E aquilo que eu fizer, aquilo que eu falar, como eu reagir, vai honrar ou desonrar os meus pais. Uma história que precisa ser honrada segundo o texto bíblico. A Bíblia chega a dizer que se nós honrarmos os nossos pais, longos serão os nossos dias nesta terra. A Bíblia chega a dizer que a mulher sábia é aquela que edifica o lar. Se há sabedoria na mulher, ela vai construir o seu próprio lar. Mas a mulher que é tola, infelizmente, ela destrói a sua casa com as suas próprias mãos. Mulheres, abracem o desafio e o privilégio de serem
edificadoras da família. Edifiquem então com amor, com paz, com esperança, com alegria. Seja você aquela que reúne a família ao redor da mesa para um tempo de intimidade. Seja você aquela que convide os seus entes amados para um tempo de oração. Seja uma edificadora. E a Bíblia ainda diz que para o homem, para o marido, cabe a ele dar a sua vida pela sua própria esposa. Dê a vida. A vida. Qual que é a direção de Jesus Cristo para reconquistar a alegria no teu casamento, na tua família, no relacionamento com os teus amados? Fazer tudo, é tudo, irmãos. Fazer tudo aquilo que Jesus lhes disser. Deus abençoe.